Boa noite a todos. Estamos praticamente em cima da hora, com uns minutinhos de diferença. E a minha ideia hoje, as pessoas têm-me mandado centenas de mensagens com questões sobre astrologia. E grande parte das mensagens, ou seja, das dúvidas que as pessoas me colocam é: mas afinal, isto porquê? Porque eu tenho falado que há vários tipos de astrologia. Há a astrologia política, porque analisa factos políticos. Há a astrologia médica, que assume e estuda, sobretudo, o nosso bem-estar físico. E há especialistas astrólogos, que não é o meu caso, mas só dedicados à astrologia médica. Há astrólogos dedicados à astrologia chamada astrologia mundial, sobre as regras, problemas de saúde, cataclismos, etc. E isso é outra área da astrologia. E as pessoas perceberam que este universo da astrologia é, de facto, muito mais complexo do que se poderia pensar à primeira vista. E então as pessoas, além de me contactarem, faz horóscopos, faz mapa astral, não faz mapa astral, têm sido muitas, e também me colocam outras perguntas do tipo: mas afinal, qual astrologia é que o Paulo faz? Que astrologia é que o Paulo gosta? O que é que se dedicou, etc. Já que eu apresentei que há várias formas, há vários campos em que a astrologia funciona e que estuda. Qual é o campo? Ora bem, o campo da astrologia que me dá mais prazer desenvolver e trabalhar é a astrologia psicológica. É a astrologia dedicada à pessoa. É a astrologia, tenho aqui, por exemplo, um horóscopo de uma mulher linda de morrer, uma atriz americana super conhecida, que adotou não sei quantos filhos, tem os lábios carnudos, é lindíssima, teve um casamento com um homem, não sei se ainda está casada, mas acho que já se separaram. Teve um casamento com um homem super conhecido também do cinema. E eu já vou falar, isto é o tipo de horóscopo, não é por ser ela, é o tipo de horóscopos que eu gosto de estudar. Mas trouxe estes horóscopos para falar um bocadinho, um pouco mais tarde. Este é um senhor super conhecido, que não há ninguém que me esteja a ouvir que não o conheça. É um senhor que nasceu em Nova Iorque. Quem será? Nasceu em Nova Iorque, mais precisamente no dia 14 de junho de 1946, e neste momento tem um cargo político extraordinariamente importante na América. Escrevem nos comentários quem é que acham que é. Olha, por exemplo, eu não vou dizer, este é o nosso exemplo, isto tem só o número, exemplo 107. Porquê é que é o exemplo 107? Porque o exemplo, nós damos aulas, eu dou aulas de astrologia, e nas aulas práticas de astrologia estudamos à volta de 70 horóscopos de pessoas portuguesas muito conhecidas, atores, escritores, etc. E depois há uma série deles, que neste caso eu prefiro falar de pessoas estrangeiras, não é? Para não estar a falar de portugueses. Embora, obviamente, não há mal nenhum nisso, porque eu não vou aqui desvendar nada que as pessoas não saibam. Vou só confirmar coisas que as pessoas sabem, que estão, no fundo, marcadas no horóscopo destas pessoas, destes famosos. E este tem o nome, o número, não tem nome, tem número de 107, porque eu nas minhas aulas, primeiro não digo de quem é o horóscopo, começamos a analisar e dou estes horóscopos aos meus alunos e vamos descobrir a personalidade, e com essa personalidade eles vão começar a tentar ver se descobrem de quem é que nós estamos a falar, ou seja, de quem é que nós estamos a analisar o horóscopo. E este é um dos casos típicos. No primeiro caso eu já disse, disse que era uma atriz super sensual, e neste caso é o horóscopo 109, e repito que é uma atriz super linda,
com os lábios muito sensuais, com os olhos maravilhosos e que tem uma queda muito grande para adotar. E isto já vou explicar porquê. Porque tem na casa dos filhos um planeta que é Neptuno, que é a humanidade. Ela gostava como é que se diz? De adotar a humanidade. Este é o 109, o caso desta mulher, e o 107 é de um homem muito poderoso americano que tem um cargo político muito, muito notório. Depois temos aqui outro horóscopo. Tudo isto vai ser tratado na segunda parte desta conversa. O horóscopo 103. Não tem nome também, mas é de uma pessoa que de certeza absoluta vocês conhecem. Tem as duas coisas, tem coisas dos dois exemplos anteriores. Por um lado é uma mulher, não é propriamente muito sensual, mas é uma mulher com um cargo político europeu excepcionalmente importante. Portanto, digamos que aquele senhor que eu falei há bocado, que é o do horóscopo 107, tem um cargo político fortíssimo na América, e esta senhora do 103 tem um cargo político europeu da maior importância. Ela, só para dizer, ela é de um país que estava dividido antes de cair o muro de Berlim e que depois, digamos, ela hoje em dia tem um cargo de exceção. Vamos poder também analisar o que é que há neste horóscopo. Será uma mulher sensual? Eu já lhe disse que não, mas eu posso depois provar ou explicar porque é que não é uma mulher muito sensual. Ela é só sensual no trabalho, acho eu. Mas porquê? Porque a sensualidade tem a ver com Vênus, ela tem Vênus em Virgem, a Virgem é um trabalho, é onde ela, digamos, concentra a sua sensualidade. E não tem os lábios carnudos e sensuais da outra senhora de quem eu falei. Portanto, isto é só para vos dar um exemplo. Tenho aqui um outro, este só vou dizer que tenho aqui o horóscopo. É o horóscopo 91. É de um rapaz que é um craque português que nasceu numa ilha do Atlântico. Mas não vou dizer quem é. Nem vou falar muito deste horóscopo porque não vou desvendar. Posso dizer 2 ou 3 coisas. Qual é o ascendente? Qual é o signo? Digo só, o signo é Aquário. Portanto, este é um craque português muito conhecido. E depois ainda temos aqui uma coisa, um horóscopo muito interessante, que é de um Papa recente, porque até está vivo, mas está afastado do papado, e que está aqui neste horóscopo. E, portanto, é um dos horóscopos também que nós estudamos nas nossas aulas de astrologia. Todos estes horóscopos que eu vos mostrei são os da chamada astrologia judiciária, ou seja, a astrologia que estuda o judício, ou seja, a vida, o percurso, o destino de cada uma das pessoas. E essa é a astrologia que eu gosto de fazer. Essa, quando me perguntam qual é a astrologia, afinal, qual é a astrologia que o Paulo gosta de fazer, o que é que o realiza? É esta astrologia, é descobrir a pessoa. Porquê? E no fundo é a astrologia que eu faço há 40 e tal anos. Com as pessoas, em consultas mais privadas, etc. E essas consultas, o que é que pretendem? Sobretudo, normalmente sou eu a falar, ainda hoje dei uma consulta, tive para aí 1 hora e tal a falar, e a pessoa falou 3 minutos, não precisou dizer mais nada, porque eu faço o estudo, uma tarde e uma manhã, normalmente é um dia de estudo, para poder ficar e elencar, como se diz agora, por acaso eu não gosto muito disso, que é enumerar ou listar, é mais bonito em português do que elencar, parece uma palavra estrangeira, vou agrupar, fazer uma lista dos pontos mais importantes da pessoa, e quando eu começo a fazer a consulta já tenho mais ou menos orientada, ordenadas as questões mais importantes a serem, digamos, dialogadas com a pessoa. E é essa a astrologia que eu gosto. E porquê é essa a astrologia que eu gosto? Porque, no fundo, é descobrir a pessoa, é descobrir um ser humano, é descobrir o que é que lá está dentro daquela alma, daquela pessoa, daquela personalidade, e depois perceber o que é que se está a passar com ela. Integrá-la no momento em que ela está a fazer. Eu fiz exatamente isso hoje, para uma pessoa que estava longe. Hoje em dia, dadas estas circunstâncias das pandemias, faço isto por WhatsApp e é excelente, a pessoa está-me a ver. Eu nem estou às vezes
Eu nem estou a olhar para o ecrã para não estar a ver as reações da cara da pessoa, para estar mais concentrado naquilo que eu tinha, digamos, estudado. Isto, como já disse, obedece pelo menos a um dia de estudo. E depois de eu ter estudado tanto a personalidade como depois o tempo em que a pessoa está a viver e o que é que vai ser o seu futuro próximo e longínquo, então aí eu começo a falar com a pessoa e a pessoa até pode gravar em casa através daquilo que eu estou, digamos, a transmitir através do WhatsApp. Vamos resumir e voltar um bocadinho atrás. Qual era o desafio de hoje? É porque muitas pessoas me perguntaram, afinal, qual é a astrologia que eu faço? Que tipo de astrologia é que eu faço? Afinal, faço a astrologia médica? Não. Eu sei muito pouco da astrologia médica. Há astrólogos especializados em astrologia médica. Há, por exemplo, um volume com 600 ou 700 páginas escrito por médicos que são astrólogos. E, aliás, porque há, por exemplo, há psicanalistas e psicólogos que são astrólogos e que utilizam a astrologia na psicologia, nas consultas. A minha melhor professora da astrologia, que se chama ainda Liz Green, ela faz psicologia, atende pessoas há anos e anos e anos, é super conhecida no mundo inteiro e faz justamente, e nos congressos que ela dá e nas aulas que eu assisti, ela faz justamente a leitura psicológica de uma pessoa usando o horóscopo. E o que é que ela quer com isso? E o que é que eu também gosto de descobrir com isso? Quais são os conflitos da pessoa? E que vencendo, ultrapassando esses conflitos, esses maus, esses traumas, esses problemas de insatisfação, esses problemas às vezes de baixa de autoestima, esses problemas de dificuldades no amor, dificuldades da pessoa seguir uma vocação que tem a ver com a dela, como é que ela vai, qual é a melhor altura para ela poder ultrapassar esses fatores e depois qual é a melhor altura para ela poder beneficiar finalmente daquilo que de melhor há no seu horóscopo. Isso é o que ela faz e isso é o que eu gosto de fazer. Portanto, esta no fundo poderia dizer que, para mim, é a astrologia número 1. É a astrologia que... Olha, vamos dizer isto de outra maneira. É a astrologia que usa a hora de nascimento. Explico porquê. Porque se a pessoa tem o dia, a hora e o local de nascimento também, com isso vai poder fazer o tal mapa astral que tem a ver com o signo, o ascendente, a posição de todos os planetas. E isto, garanto-vos, faço isto há 40 e tal anos, eu não ando enganado há 40 e tal anos. Já fiz perto de 20.000 estudos e eu era completamente cético. Era muito analítico, muito desconfiado de tudo o que não se via e acabei por me render à evidência, porque ao fim de dezenas e centenas de horóscopos, eu vi sempre e constatei sempre, até começando pelo meu próprio horóscopo, não é? Constatei sempre que aquilo que a pessoa é, a sua essência, a sua alma, a sua maneira de ser, os seus medos e as suas fraquezas e as suas forças estão lá, todas completamente explicadas, apontadas no horóscopo. Cabe depois à pessoa ultrapassá-las, juntar as peças daquele puzzle e fazer da vida uma vitória, serem vencedores da sua própria vida, ou então, no fundo, viver só amargurado e a queixar-se que o mundo, os pais, o país, o governo, a política são contra elas e portanto, queixam-se a vida inteira e muitos não saem do novelo do seu próprio horóscopo. Ora bem, eu tinha dito o que é que me trazia aqui hoje, descobri que eu pratico duas astrologias. Portanto, uma é com a hora de nascimento e outra é sem a hora de nascimento. E sem a hora de nascimento, no fundo, é a astrologia que eu faço, sobretudo, nestes diretos, que muitas vezes, quando eu faço previsões para o dia, ou para o mês, em curso, por exemplo, daqui a 15 dias, farei sobre o mês de junho, e, portanto, aí faço as previsões, mas já não pode ser com a hora de nascimento, obviamente. Portanto, aí é com o dia de nascimento. E, que eu saiba, sou o único que faz estas previsões com o dia de nascimento e não para a globalidade. Portanto, ou seja, eu ainda poderia dizer que há uma astrologia número 3, que é fazer a astrologia só para
para o carneiro, para o touro, etc, etc. Agora, para ser sincero, isso nunca me realizou muito, porque como gosto de estatística, gosto de matemática, de química, de física, etc., quando a pessoa faz uma previsão só para o carneiro, para o touro ou para os gêmeos, está a fazer uma previsão para 8% da humanidade. E isto é muito mais falível. Por isso, fazer uma previsão só para o carneiro, para o touro ou para os gêmeos é muito falível. Então, o que é que eu, durante anos e anos e anos, andei a tentar descobrir uma maneira nova, inovadora, que eu nunca tinha visto em lado nenhum, e penso que não se faz em mais lado nenhum no mundo, mas pronto, se calhar já, entretanto, já alguém pegou nesta ideia, que é fazer as previsões não para os 12 signos, mas para os 365 dias do ano. E aqui nasce o tal livro que eu publico todos os anos na Oficina de Livro e que faz previsões diferentes para o carneiro, para o touro, para os gêmeos, mas para o carneiro do dia 21 de março, para o carneiro diferentes para o carneiro de 22 de março, 23 de março, 24 de março, etc. E é com essas previsões de dia a dia de nascimento que eu faço aqui na selfie, no Facebook, estas previsões para o mês que está a avizinhar-se. Para fazer esse tipo de previsões, eu costumo usar o quê? As tabelas que estão neste livro, em que estão aqui os meses do ano, neste caso 2020, e aqui os dias de nascimento. Ora bem, algumas pessoas têm feito algumas observações, devia ter avisado, é assim, quem trata de crises globais são os astrólogos da astrologia mundial. Já o disse aqui 2 ou 3 vezes, já referi isto em 2 ou 3 vídeos. As pessoas que estão muito interessadas em saber como é que funcionou, como é que apareceu, quais são as razões astrológicas desta pandemia, destes problemas que afetam a humanidade de uma maneira geral, os que estão interessados em relação a isso, eu já justifiquei, fiz cálculos, fiz horóscopos, aliás, eles estão aqui. Este é um dos horóscopos que eu fiz. Vejam como é que ele se chama. Justamente, o horóscopo da aparição no final do ano passado, princípio deste ano, desta pandemia. E porquê é que apareceu? Eu não pude avisar, porque eu não poderia avisar, não podia fazer horóscopos para 10 milhões de pessoas ou 10 bilhões de pessoas. Porque uma coisa é certa, há 3 tipos de astrologia, 2 ou 3 tipos que eu de algum modo sigo. É a astrologia com a hora de nascimento. E aí há um rigor enormíssimo e há uma possibilidade de se fazer previsões rigorosíssimas. Depois posso fazer a previsão só para o signo, que é muito mais falível, obviamente. Eu estou a falar para os carneiros, para os touros ou para os gêmeos, como eu já disse, 8% da humanidade. Portanto, para fazer uma previsão para 8% da humanidade, eu não posso dizer, este ano vai ser muito mal para o touro, ou seja, para 8% da humanidade. Não posso, porque há muitas exceções. Porquê é que há muitas exceções? Por causa da hora de nascimento. Porquê? Porque, se for um carneiro, mas tiver, por exemplo, ascendente touro ou ascendente escorpião, já tem uma previsão completamente diferente. Depois, há uma outra, digamos, eu prefiro dizer que há 2 astrologias que eu pratico. Esta com hora de nascimento e outra sem a hora de nascimento. E a sem hora de nascimento é, no fundo, fazer para o dia de nascimento, como eu faço para estes livros, e especificar ao máximo dentro de uma certa baliza, dentro de parâmetros, porque quando eu digo estou a fazer, digamos, estes vaticínios para os nascidos a 8 ou 9 de agosto, no fundo, mesmo assim, para um dia, estou digamos, a indicar previsões para milhares e milhares ou milhões de pessoas, portanto, milhões de pessoas, porque a população mundial dividida por 365 ainda dá muitos milhões de pessoas. Portanto, continua a ser muito global. Agora, o que eu mais gosto, mas não posso fazer isto convosco, infelizmente. Vou tentar fazer isto com uma ideia que nos surgiu há muito pouco tempo, que é tentar fazer um pequeno grupo dentro do meu canal YouTube, em que as pessoas podem ter um acesso mais especializado, mais individualizado ao nosso canal, podem descobrir as vantagens. Aliás, há um vídeo que já está online, já está acessível. Olha este, seja membro do canal. É isto mesmo. Portanto, quem é que pôs isto? Foste tu? Puseste agora? Portanto, e estava aqui as outras coisas a rodar também. Bom,
Portanto, é exatamente, isto é o vídeo em que explica exatamente o que é que eu vou tentar personalizar mais esta relação com o grande público, com as pessoas anónimas, com milhares de pessoas, e, portanto, vou fazer isto de uma maneira mais particular, mais individualizada. E por isso a pessoa pode aderir. Há um botão em que a pessoa carrega aquele botão. É? Sim. Pronto. A pessoa depois carrega neste botão e pode aderir. As coisas vão estar completamente explicadas no vídeo. E o que é que isto dá direito a algumas vantagens. A pessoa pode colocar questões sobre matérias astrológicas. Há aquelas pessoas que estão a ouvir, que estão em casa e que gostavam de saber um pouco mais da astrologia, o que é o ascendente, como é que se ligam os signos, como é que se faz previsões, como é que se vê o dinheiro no horóscopo, como é que se vê a casa, isto e aquele outro, a família, problemas financeiros, problemas profissionais, como é que se vê. Pronto, é isso que eu vou explicar, porque vou tentar responder às perguntas que essas pessoas que carregarem no aderir, dentro deste vídeo, vou explicar tudo, e vão poder ter uma relação mais direta com o nosso canal YouTube. Portanto, no fundo é uma maneira de, digamos, de trabalhar de maneira mais individualizada do que falar para milhares de pessoas. Assim, falarei para grupos mais pequenos e até poderei abordar temas que são temas muito importantes e mais interessantes para as pessoas que fizerem parte do grupo. Portanto, vou tentar fazer um programa que agrade e que esteja mais de acordo com esse grupo dos que aderirem a este grupo de amigos. Bom, por outro lado, vou resumir aquilo que eu tinha dito antes de passar a ver os horóscopos destes célebres, destes famosos todos. Há duas astrologias. Há a astrologia com hora de nascimento e a astrologia sem hora de nascimento. Portanto, quando é uma astrologia sem hora de nascimento, ela está dirigida a muitas pessoas e, portanto, não pode ser, obviamente, tão personalizada. É assim, há circunstâncias em que se verificam com muita clareza e muito rigor, há outras em que o rigor não é tão grande. Porquê? Porque eu estou a falar para milhares ou milhões de pessoas nascidas naquele dia. Já não naquele mês, mas naquele dia em específico, mas mesmo assim são previsões com algum grau de rigor. Olha, tenho uma ideia. Eu posso explicar isto de uma maneira que penso que todos vão perceber. Quando vão a uma loja, ou quando vão a uma grande superfície, ou quando vão ao Corte Inglês, quando vão a uma FNAC, quando vão, sobretudo à FNAC não, mas quando vão a uma grande superfície de roupa, o que é que vão lá encontrar? Vão lá encontrar as calças, os casacos, os vestidos, até com um número. E isto chama-se pronto a vestir. Ou seja, o pronto a vestir é feito de uma maneira bonita, confortável, acessível economicamente a todos, mas tem o número 38, o número 37, às vezes pode-se subir um bocadinho a bainha, descer um bocadinho uma parte ou outra e personalizar. Mas essas roupas são sempre roupas de pronto a vestir. Ou seja, são feitas para um grande número de pessoas e que vão ajustar mais ou menos bem nas pessoas daquele número, mas se calhar ainda poderia ser um bocadinho corrigida se a pessoa estiver na disposição de subir ou descer a bainha, isto ou aquilo. Portanto, e o pronto a vestir da astrologia é justamente aquilo que se faz com o máximo de rigor possível nestes livros. Não deixa de não ser um pronto a vestir. Isto é, digamos, previsões, são previsões para um grupo de pessoas que não é os que vestem o 38 ou o 37 ou o 39, mas os que nasceram no dia 1, no dia 2 ou no dia 3 de maio ou de junho ou de julho. Portanto, estão a ver o paralelismo? Então agora, qual é a outra astrologia que eu gosto mesmo muito de fazer, mas que já não é acessível a toda a gente? É a astrologia personalizada. No fundo, é fazer o tal horóscopo com os planetas todos, o Sol, a Lua, o Saturno, o Mercúrio, o Marte, etc. E aí tenho
um trabalho completamente individualizado. Eu aí posso fazer previsões, claro, e as previsões são praticamente infalíveis. A testá-lo são milhares e milhares de pessoas, porque se eu não estou aqui a gabar-me, nem pouco mais ou menos, eu estou a gabar a própria astrologia, porque quando eu cheguei já a astrologia estava inventada, portanto eu não vim inventar rigorosamente nada. Eu vim só usar uma série de regras que já foram descobertas há milhares de anos, mas que no último século, desde o princípio do século XX, têm vindo a ser muito mais aperfeiçoadas, porque já têm um condimento psicanalítico, psicológico, estatísticas, formas de terapia. Portanto, esta astrologia desenvolvida nos últimos 100, 110 anos, 120 anos, é uma astrologia muito mais interessante, muito mais profunda, e no fundo foi essa que me fascinou. Então, qual é o tal paralelismo com a roupa? É que aqui eu já estou a falar da alta costura, ou seja, da roupa feita por medida, da roupa que nós fazemos, não vou dizer de alta costura, de alfaiate. Eu aí sou uma espécie de alfaiate. Eu tiro as medidas da pessoa, das mangas, do pescoço, do peito, etc. E então eu aí vou fazer uma vestimenta, um vestuário de acordo com as medidas individuais daquela pessoa. E aí não estou a fazer pronto a vestir, astrológico, mas estou a fazer, digamos, uma alfaiataria, poderia ser um alfaiate astrológico, e aí estou a fazer o estudo personalizado de acordo com a altura das pernas, da cintura, do peito, do tipo do número do colarinho. Portanto, e aí é, de facto, é como se fosse alta costura, porque no fundo é uma costura, é um trabalho dirigido a uma pessoa que tenha aquelas dimensões e não para muitas pessoas. Portanto, isto é de facto a astrologia do alfaiate, é a astrologia da alta costura. Portanto, e esta, obviamente, o que é que esta exige? Esta exige horas de trabalho. Já o disse há bocado. Quanto é que eu levo? Quanto é que eu levo de tempo para fazer um estudo destes? É pelo menos uma hora um dia de estudo e depois 1 hora a 1 hora e meia de consulta. Portanto, 6, 12, 13, 14 horas para ficar bem feito. Ora, 14 horas de trabalho fazem, neste caso não é um vestido nem um blazer, mas fazem um horóscopo individualizado. E eu aí, quem já experimentou e quem já fez, sabe muito bem que a maneira de ser, os traumas, os pontos fortes, os pontos fracos, se a pessoa é mais sensual, se a pessoa é mais sensaborona, se a pessoa tem confiança em si, se a pessoa tem medo de si própria, se a pessoa teve problemas financeiros ou agressividade na família. Ouçam, eu tive, infelizmente, imensos casos, por exemplo, de pessoas que foram violadas e que tiveram brigas e viram discussões familiares brutais entre os pais, entre os membros da sua família, que sofreram muito com isto, ficaram traumatizadíssimas com isso. Isso vem nos horóscopos, claro. Isto vem nos horóscopos de que maneira? Ora, a infância, a casa e a família é a Lua. E o Deus da guerra é Marte. Então o que é que acontece? Quando há um conflito forte num horóscopo entre Marte, que é a agressividade, e a Lua, que é a casa, a família e o ambiente doméstico, é um primeiro ponto para que possa haver, por exemplo, como é que se diz? Agressividade doméstica, violência doméstica. Portanto, a violência doméstica em termos astrológicos. Mas ouçam, nesta astrologia feita para uma pessoa. Não, eu não posso dizer, violência doméstica para uma pessoa nascida, para todas as pessoas nascidas no dia 7 de julho ou 11 de outubro. É impossível. Eu só posso dizer isto quando tenho o dia, a hora e o local de nascimento. Ou seja, quando faço um horóscopo absolutamente individualizado. Quando eu estou a fazer pronto a vestir, ou seja, quando eu estou, em vez de dizer pronto a vestir, pronto a usar, é mais bonito. Um horóscopo pronto a usar é um horóscopo que já está feito com bastante rigor,
mas que está só dirigido às pessoas nascidas no dia tal ou no dia tal. Mesmo assim, há 365 tipos de previsões. A previsão é mais, digamos, individualizada, é mais dirigida à pessoa do que aquelas meras previsões que toda a gente faz, que é dirigidas ao carneiro, touros, gêmeos, etc. Portanto, é muito mais individualizada. Mas então vamos voltar àquela astrologia de que eu gosto mesmo de fazer e aquela que comecei a fazer há 43, 44 anos. Ora, 7 para 11, nós estamos há 43 anos. Comecei a fazer essa astrologia há 43 anos, ainda não me cansei, ainda não parei de me admirar, ainda hoje fiz uma consulta, e portanto não me parei de me admirar com os resultados, com aquilo que se pode descobrir. Por exemplo, este problema. Obviamente que as pessoas que me têm contactado, de algum modo, estão a sofrer um pouco mais, até porque estamos todos metidos neste ponto, neste momento, um bocadinho mais delicado. Mas as pessoas que foram mais e que estão a ser mais severamente prejudicadas por esta pandemia, isso está no horóscopo. Muitos de nós, do mal o menos, estamos a sobreviver à pandemia porque houve problemas que conseguimos resolver e outros de nós até vamos tirar vantagem e alguns até vão vender coisas por preços superiores e ter taxas de lucro enormíssimas, mas isso também está no horóscopo delas. Portanto, é predisposição para usar momentos delicados para tirar partido disso. Portanto, se a pessoa é mais prejudicada nesta altura específica, isso está no horóscopo, de certeza absoluta. A maioria da população mundial, todos nós já sabemos de pandemias. Todos nós, há meses que estamos a aprender. Aqui há uns anos atrás, todos nós aprendemos sobre finanças. Já sabemos o que é um superávit, já sabemos o que é o default, já sabemos o que é como é que isto tudo funciona, coisas que eram das finanças. Fomos obrigados, infelizmente, a saber. Hoje em dia também já sabemos um bocadinho das pandemias e também já percebemos que os casos gravíssimos, em termos percentuais, em 100% no mundo inteiro, a taxa de mortalidade é baixíssima, 1 a 2%. Esperemos que não vá aumentar nesta segunda parte. Reparem, o primeiro vídeo que eu fiz sobre isto, eu dizia, isto foi feito em fevereiro ou março, e eu dizia que havia tudo, levava a considerar que a partir de maio havia os 2 planetas que tinham motivado isto se iam afastar, portanto as coisas poderiam melhorar, mas não excluía a hipótese de a partir de setembro, outubro, uma vez que eles vão estar outra vez mais juntos, poder haver, espero que não, uma segunda leva deste problema. Mas estava eu a dizer que, no fundo, os que pereceram, infelizmente, e são imensos, são milhares, bastava um para ser uma tristeza, mas são milhares de pessoas. Esses milhares de pessoas, no fundo, ainda são uma porcentagem extremamente pequenina da população mundial. Ora, quem tem nos seus horóscopos individuais circunstâncias gravíssimas que podem levar justamente a casos desses, a casos extremos, também são da ordem dos 3 a 4% em termos astrológicos. Portanto, isto quer dizer que, de algum modo, coincide aquelas que são as vítimas mais graves, não propriamente mortes, mas as pessoas que são mais fragilizadas por esta pandemia, são uma pequena porcentagem da população mundial. E, visto isto do seu ponto de vista astrológico, vendo os horóscopos das pessoas que estão a ser mais, e eu estou a fazer isto há muitos meses, este estudo, estão a ser mais e menos prejudicadas ou atingidas por esta pandemia, também são à volta de 2, 3, 4%. Portanto, não são mais do que isso. Aquelas pessoas que são severamente atingidas, ou que profissionalmente, ou economicamente, ou de saúde. São uma percentagem relativamente baixa de toda a população mundial. Tenho visto isto através das minhas consultas, tenho visto isto através de outros estudos que são feitos sob o ponto de vista astrológico. Como eu tinha prometido, vamos então agora fazer a alta costura astrológica, mas para pessoas conhecidas. Para vos dar um exemplo. Por exemplo, este senhor é o Papa, é o horóscopo do Papa Bento XVI. Eu aqui vou dizer quem é.
E podia dizer que o horóscopo do Papa Bento XVI está com a hora certa. Está para as 4h15 da manhã. Portanto, cá está. Tenho o estudo feito para um dia, 1h, 16 de abril de 1927, às 4h15 da manhã, e depois tenho a longitude e a latitude. Isto quer dizer que há uma cidade determinada. E o que é que nós temos aqui? Temos o planeta mais forte, Saturno, ao pé do meio do céu, que é a profissão e a imagem pública. Este Saturno vai marcar a imagem pública deste senhor. Qual é a imagem pública dele? Saturno. O que é Saturno? A severidade. Mas ele tem outro planeta fortíssimo, que é o Júpiter, no ascendente em Peixes. Júpiter no ascendente em Peixes. Peixes, todos nós sabemos, é a religião católica. Porquê? Porque os peixes são símbolos usados desde o princípio da cristandade para os católicos e os cristãos, de uma maneira geral, se reconhecerem entre si. Ora, por coincidência, ele tem o ascendente nos peixes. E quem é que está nos peixes? O planeta mais dignificado da astrologia, que é o Júpiter. Júpiter é o poder dentro da profissão, dentro da ordem, dentro do grupo profissional em que a pessoa se insere. Então, o que é que isto quer dizer? Que o Júpiter, que é a autoridade, Júpiter tem a ver com autoridade eclesiástica, ou autoridade médica, ou autoridade nas leis. Mas é uma forma de autoridade, por coincidência está no ascendente, e o ascendente é justamente o corpo físico, portanto ele vai ser impulsado. Um astrólogo que fizesse este horóscopo no momento em que este menino nasceu, em que este bebê nasceu, podia dizer aos pais dela criança, dele menino, dizer, este menino vai ser muito importante em termos de autoridade, vai ter um papel de autoridade extremamente elevado. Depois os pais perguntavam ao astrólogo, mas em que área? Olha, se calhar na religiosa, mas pronto. Isto é só para vos explicar que já havia uma predisposição muito grande para que ele pudesse chegar a este ponto de exercer uma autoridade e ser conhecido mundialmente por isso. Só mais um, antes de passar para o próximo horóscopo. Saturno, que é o tal planeta muito, muito forte, está com um grande conflito, enorme conflito. Com quem? Com Vênus. E o que é Vênus? É o amor carnal. Ora bem, então isto quer dizer o quê? O facto de Saturno ser extremamente importante neste horóscopo, neste homem, Saturno é a tradição. Saturno é um certo lado conservador. Portanto, a imagem, ele vai atingir o poder por causa de Júpiter, mas depois vai ter uma imagem e dar uma imagem de um certo lado conservador. Obviamente, todos nós reconhecemos isso no Papa Bento XVI, mas esse Saturno, que é a austeridade e a severidade, está em oposição a Vênus, que é o amor carnal. Portanto, está tudo dito. É absolutamente natural que assim seja. Ele é pouco sensual, muito contido nas suas ideias, muito introvertido em relação à exposição da sua sensibilidade. Vamos a outro horóscopo da chamada alta costura astrológica. Portanto, um horóscopo... Este qual era? Este não tem aqui um nome. Não... era o... Este é o Ronaldo. Não, este não tinha posto o nome, porque... mas vou pôr agora, para não me esquecer. Eu reconheço o horóscopo. Este é o do nosso craque. Eu não vou dizer muito sobre ele. Digo-vos já. Eu até escondi ali a data e o dia de nascimento para não se perceber bem, mas posso dizer uma coisa muito curiosa. É que ele é Aquário com ascendente Carneiro. Carneiro é o número 1. Portanto, Aquário é o 11º signo. É o signo número 11. Isto diz-vos alguma coisa? Diz que é o primeiro, porque é o ascendente Carneiro, mas de uma pessoa que é aquariana, e eu digo isto porque o Aquário, no caso dele, é extremamente poderoso. Porque tem aqui uma grande reunião de planetas no Aquário.
Ele poderia ser aquário e não ter uma grande reunião de planetas em aquário. Mas tem, efetivamente. Tem uma grande, e os melhores planetas do horóscopo dele estão em aquário. Aquário é o número 11, é o signo número 11. E o número 11, obviamente, como já todos perceberam, tem a ver com o futebol. E o futebol tem a ver com o número 11 e tem a ver com a casa 11. Agora, por coincidência, sabem em que casa é que estão estes 3 fortíssimos planetas do horóscopo dele? Estão, por coincidência, na casa 11. Portanto, quem nasceu com 3 planetas em aquário, os melhores 3 planetas em aquário, e que ainda por cima, por coincidência, tiver esses 3 planetas na casa 11, que é a casa do futebol, das duas uma, ou vai ser futebolista ou vai ser futebolista. Portanto, não há outra hipótese. E, sobretudo, se chegar e se tiver um ascendente carneiro, então vai poder ser um craque, porque o carneiro é o líder. O carneiro é aquele que quer chegar ao número 1. Perguntem aos carneiros que vocês conhecem. Agora, uma coisa é certa, há muitos ascendentes carneiros, mas só alguns vão chegar lá acima à liderança. Quais são? Ora bem, agora explico. O carneiro é regido por Marte. Então eu vou ter que analisar onde é que está Marte. Vejam onde é que está Marte. Marte é este. Ora, Marte está justamente no próprio carneiro, que é a liderança. Portanto, Marte é o líder, Marte é chegar lá acima ao top, e Marte está no signo de carneiro, que é o número 1, que é o líder, que é o Marte, que é o chefe da equipa. E como se isto não me bastasse, o Marte está ao pé do ascendente, o que diz que o Marte vai transmitir, o ascendente é o corpo físico, vai transmitir ao corpo físico esta capacidade de ser o craque, o chefe, o líder, o número 1 a nível mundial. Depois, numa outra hipótese, e até posso depois fazer esse trabalho no grupo ou nas pessoas que se inscreverem naquele grupo em que eu digo aderir, posso depois com elas explorar melhor o tema do nosso craque. Porque é que ele tem coisas maravilhosas e tem, excelentes. Ele tem 70 a 75% dos aspectos do horóscopo dele são muito positivos. E depois há 20 a 25 que são assim mais dúbios e mais complicados. Quem quiser descobrir, eu digo já quais são, para não dizerem que tem aqui uma oposição Sol-Lua e tem outra oposição Sol-Lua, Mercúrio-Lua. Só esta... e depois ainda tem aqui uma quadratura entre Neptuno e Marte. Portanto, e este Neptuno-Marte em quadratura vão-lhe dar muitas desilusões também em relação ao futebol, e muitas invejas, e muitas confusões, e muitos equívocos, etc, etc. Portanto, estes 3 pontos negativos em 10, portanto, por isso é que eu digo 20 ou 30% no máximo, é que é um ponto mais negativo, têm as suas razões de ser, podem ter a ver com algumas polémicas em que as pessoas falavam muito dele, problemas que ele foi tendo ao longo da vida, ou problemas familiares, ou problemas da sua vida amorosa, etc. Portanto, e isso também está aqui retratado no horóscopo. Obviamente que eu não vou falar disso. Portanto, todos nós temos e devemos ter consideração por estas pessoas que se distinguem muito acima da maioria de nós, e por isso, e é isso que eu vou fazer. Depois, temos aquele horóscopo que eu já vos apresentei, mais um horóscopo de astrologia pronto a vestir, ou seja, só para aquela pessoa. Não podia ser, este horóscopo não podia ser dirigido a uma pessoa que nascesse no mesmo dia, no mesmo local, mas com uma hora de diferença. Já não. Tinha que ser uma pessoa com um máximo de 4 minutos de diferença na hora de nascimento. 4, 5, o máximo 10 minutos ou um quarto de hora, eu ainda posso corrigir a hora de nascimento. Mais que isso, vamos ter que fazer um estudo muito especial para perceber, afinal, a que hora e a que minuto é que a pessoa nasceu. E também mesmo por causa do local. Exatamente. Portanto, não só depende da hora, do minuto de nascimento e do local de nascimento. É só com esses 3, e do ano de nascimento, naturalmente, é só com esses vários dados que eu posso fazer um horóscopo pessoal. Quem é que é? Já tinha dito o nome? Não. Não! Estava à espera que vocês adivinhassem. Então vamos lá ver se adivinham. Podem até fazer assim umas críticas
e dar umas dicas. Vou ajudar. É uma mulher. Nasceu na Europa Central. O tal Marte do Ronaldo, eu não vos disse que o Marte, perto do ascendente, dava liderança. Vejam lá se ela não tem. Aqui está o ascendente. Reparem na coincidência, que não é coincidência. Marte podia estar aqui. Mas não, por coincidência, está aqui à beira, vou dizer à Porto, à beira do ascendente. O que é que eu disse para o Ronaldo? Marte no ascendente dava o quê? Liderança. Ser líder, ser número 1, ser muito forte, ser destacado pessoalmente. Então esta é uma mulher destacada pessoalmente. É uma líder. É uma mulher líder. Por acaso ela é caranguejo. E tem muitos planetas em caranguejo. Mas tem uma coisa... Olha. Tem uma coisa parecida com o Papa. Olhem a coincidência. Há bocado eu disse que o Papa... Isto é o meio do céu. Que o Papa Bento XVI tinha o Saturno lá em cima. Era uma pessoa severa. Era uma pessoa muito autocontrolada. Era uma pessoa que não deixava extravasar, se não disse, digo agora, não deixava extravasar as suas emoções. Pois esta senhora também tem Saturno lá para cima. Portanto, também não gosta de mostrar a sua sensibilidade. E reparem que eu estou a falar de uma mulher que é caranguejo. E as mulheres caranguejos, por princípio, são muito emocionais, muito imaginativas, muito sensíveis. Portanto, é uma mulher caranguejo, mas que reprimiu todas as características de caranguejo porque tem o Saturno lá em cima. Porquê? Porque ela nasceu num país e com uma educação demasiado limitada, espartanas. Portanto, ela teve um princípio de vida bastante pouco à vontade. Por isso é que ela tem o tal Saturno naquele sítio. Portanto, é uma mulher exigente, aparentemente racionalista, mais fria do que... Parece que mais cabeça do que coração. Tem o tal Marte que diz que é uma mulher líder e, para vos ajudar, é uma mulher europeia, nasceu no centro da Europa e é uma líder política, claro. Isto não é uma líder artística, é uma líder política, é uma mulher com alto cargo dentro da Europa, que atingiu e ainda está num alto cargo da política europeia e, portanto, é caranguejo, tem ascendente Sagitário, o que ajudou imenso. Hein? Um caranguejo com ascendente Sagitário é um caranguejo que salta para o estrangeiro. Ele vai sair da sua cidade natal, do seu país natal e vai se evidenciar no estrangeiro. Obviamente ela já percorreu o mundo inteiro, para além do seu país natal, o país mais vizinho, dentro da própria problemática europeia. Portanto, fica à espera das vossas sugestões. Já temos aí pessoas... Essa acho que ninguém vai acertar. Ninguém vai acertar? Nada. Então eu vou dizer. Ela é chefe de um partido do centro da Europa e tem há muitos anos um papel super destacado no seu país. E não é um país mediterrâneo. É um país lá um bocado mais para cima. Maria Rocha. Hein? Maria Rocha acertou. A Maria Rocha acertou. Parabéns! Ou seja, ela foi conhecida depois da unificação da Alemanha. Portanto, ela nasceu, creio que nasceu em Hamburgo. E, de algum modo, nasceu com a Alemanha dividida. E ela nasceu em 54. Ela é mais nova que eu, hein? Portanto, nasceu em 54 e nasceu numa Europa dividida e, no fundo, expandiu, obteve o poder, o tal poder que estava prometido a ela, por causa do Marte aqui, estava-lhe prometido um poder, porque é o Marte e a liderança, depois de haver aquela unificação das duas Alemanhas. Muito obrigado por ter acertado, parabéns por ter acertado, e vamos a uma mais. Neste caso, aquela que eu já tinha mostrado, uma mulher sensual, com os lábios muito carnais, muito carnudos, e que depois
sabem que há 12 casas. As casas é a casa 10, 11, 12, a casa 1, 2, 3, 4, 5. E na casa 5, eu até pus aqui filhos, a casa 5 é esta. É uma casa importantíssima. É uma casa que ela vai desenvolvendo. Casa é uma área de vida. E a casa, que é a área dos filhos, não vai parar, parece. Quer dizer, porque está lá a cabeça do dragão. A cabeça do dragão é qualquer coisa que está sempre a crescer. Mesmo que uma mulher não possa dar à luz a partir de não sei quantos anos, ela pode ter filhos a partir dessa idade. Portanto, é uma mulher sensual, carnal, lindíssima, elegantíssima, sensualíssima, é atriz, é de uma beleza realmente única, às vezes fez papéis de má, de espia, de fora das leis, mas, eu há bocado falei de Vênus, e disse que, no caso do Papa, Vênus estava muito em conflito com o resto do horóscopo. Agora vejam a diferença. Neste caso, que é quase o oposto do Papa Bento XVI, no que toca à sensualidade, naturalmente, vejam lá onde é que está Vênus. No ascendente. O que é o ascendente? É o corpo físico. Querem aprender uma coisa? Todas as pessoas que nascem com Vênus no ascendente ou já nascem super bonitas ou vão se tornar numa beleza muito rara. E quanto mais perto Vênus estiver do ascendente, mais bonita vai ser a pessoa. Ora bem, nós temos 360 graus, como todos nós estudamos no liceu ou na escola. Temos 360 hipóteses. Ora, no caso dela, é uma proporção de 2 em 360 de vir a ser uma mulher muito bonita. Portanto, em 360 mulheres, ela será um único caso. Portanto, reparem o raro que é nascer com Vênus exatamente a 1,5 grau do ascendente. Se algum de vós tiver, depois de fazer o horóscopo, ou de um dos filhos, ou um dos netos, tiver Vênus no ascendente, das duas uma. Ou essa criança já nasceu muito bonita ou vai se tornar espampanante. Agora fiquei curioso se eu tenho. Agora, as pessoas, claro, depois se quiserem fazer o mapa astral, veem logo se têm ou não têm Vênus no ascendente. Vênus no ascendente também ajuda para quem trabalha com a arte, com a estética ou com a arte de uma maneira geral. Só mais um pequeno pormenor. É que o Sol nas mulheres é o marido, o casamento, e há aqui um casamento muito célebre. Ou seja, havia uma predisposição para ela casar com um homem muito conhecido. E com um homem mítico. Porquê? Porque o Sol faz uma relação com Neptuno, e Neptuno é aquilo que é mitificado. Portanto, o marido vai ser alguém que vai ser mitificado. Isto já lá estava no horóscopo quando ela nasceu. Um horóscopo. Um astrólogo que visse este horóscopo quando ela nasceu, dizer, olha, ela vai casar com um rapaz também estranho, especial, conhecido, com um ar divino, que é muitas vezes tratado como uma espécie de deus ou de referência, alguém muito diferente da maior parte dos homens. E se calhar é verdade. Quer dizer, ele é um homem especial, é raro, atingiu, digamos, um patamar e uma imagem extremamente rara no mundo do teatro e no mundo do cinema. Quem é? Já temos pessoas? Alguém adivinhou? Na primeira vez já tinham acertado, quando o Paulo mostrou na Eu não devia ter dito lábios carnudos, não devia ter dito sensual, nem devia ter... não, mas eu não disse uma coisa. Vou explicar melhor. A casa dos filhos tem a ver com... Está ali Neptuno. E Neptuno é a humanidade. É uma mulher que vai desejando ao longo da vida ser mãe da humanidade. Mas como não pode ser mãe da humanidade, o que é que ela vai fazer? Vai adotar filhos de vários pontos do mundo. E é isso mesmo. Portanto, já sabem. Já tinha dito isso. Pronto. Como já sabem quem é que anda, quem é que adotou não sei quantos filhos, mas ouçam, se calhar isto ainda vai continuar. Não sei se nesta altura da vida ainda lhe vão dar possibilidade de adotar mais crianças. Mas este desejo de adotar, de ser mãe de muita gente e de ser mãe de um bocadinho do mundo inteiro está espelhado neste horóscopo. E não só. Este Neptuno, que são os tais filhos do mundo, são filhos diversos, de várias raças. Eu nem sei se
também da raça africana ou negra, se ela tem algum, mas da asiática tem, de brancos, mestiços, dourados, azuis, todas as cores. Bom, portanto, esta mãe precisa e deseja ser mãe do mundo, das raças, da diversidade. E reparem que Neptuno, que é essa simbologia, tem aqui uma série de pontos positivos para o meio do céu. Ou seja, o meio do céu é a carreira e a celebridade dela. Portanto, ela ao ser célebre, isto vai facilitar esta capacidade de ser mãe de muita gente. Portanto, ela vai desejar e poder ser mãe de muita gente. Mais um. Temos aqui um último horóscopo. Este é muito grave. É muito grave, não. O assunto é muito sério. Eu até vou falar mais compassadamente. Já vos tinha falado do Ronaldo? Já, não já? Ora, o Ronaldo, e porquê é que eu disse que o Ronaldo era um líder? Não é porque tinha o coisa na 11 e Sol em 11 é futebol, não. Era por causa de um planeta. Era de Marte. Por causa de Marte. Ora, este homem é de um homem que se trata. Este homem também, por coincidência, isto foi tirado ao acaso, mas olha, apareceu porque eu tenho 110 ou 111 horóscopos que nós estudamos na nossa escola de astrologia. Fui ali à sala de aulas e tirei ao calhas meia dúzia deles. Tem algum Marte? Tem um Marte forte? Olha, aqui está. Marte e aqui está o ascendente. Enquanto que a Angelina Jolie tinha aqui Vênus e era uma brasa, era uma mulher sensual e sedutora, ele não tem nada disso. Ele tem, em vez de Vênus, tem lá Marte. E Marte é a liderança. Ele vai ser um líder. E ainda por cima, ele tem um Marte poderosíssimo. Porque podia ter Marte em Peixes, ou Marte em Aquário, ou Capricórnio. Não. Ele vai, por coincidência, ter Marte aonde? Em Leão. E o que é o Leão? É o rei dos animais. E ele vai dizer, eu é que mando, eu é que sou, eu é que quero. Mas, e isto é perigoso para todos nós que somos cidadãos do mundo, ele depois, este Marte é muito instável. Este Marte está ao pé do ascendente, mas está na chamada casa 12, que é a casa da instabilidade. Portanto, isto é um líder que vai efetivar a sua liderança com uma instabilidade, é como se fosse um catavento. Portanto, num dia está voltado para aqui, no outro dia está voltado para ali. Agora, pode ser perigosíssimo, porque é um líder com um poder absoluto, é um poder enorme, é um poder gigante, mas, curiosamente, tem um conflito gravíssimo. Ele nasceu na lua cheia rigorosa. Quem tem Marte no ascendente e nasceu na lua cheia, tem o Sol em oposição à lua e o Sol em oposição à lua. Aqui para nós que ninguém nos ouve, dá dupla personalidade. Marte, eu vou repetir, Marte no ascendente e Sol em oposição à lua. Aquele Sol, aquele Marte, tanto se pode virar para o Sol, como aquele Marte se pode virar para a lua. E é sempre forte. Só que nunca é ao mesmo tempo. Portanto, isto pode dar quase que uma espécie de dupla personalidade. E o problema é que ele chegou a um cargo de tal forma importante que esse cargo pode ser exercido com uma dualidade ou uma instabilidade muito acima daquilo que seria razoável. Isto não é uma crítica. Ele tem este horóscopo. Se ele chegou lá, alguém o elegeu. E se o elegeu, pronto, está lá. Portanto, foi o seu povo que quis. Portanto, ele é um líder mundial. Ele tem ascendente Leão. Leão é o Sol e o dourado. Portanto, tem mais tendência para ter cabelo loiro do que outro. E até usar o cabelo de uma maneira a Leão. Não é um cabelo ralo. Não é um cabelo invisível. Ele nunca, por exemplo, como o Putin, que usa o cabelo completamente quase rapado. Não. Este gosta de usar o cabelo como um ornamento. E é um cabelo dourado, ou um cabelo, ou uma madeixa grande. Porquê? Porque é o Leão. E Leão, por exemplo, a Teresa Guilherme também tem ascendente. Não podia dizer o nome.
ela tem também ascendente leão. Vejam se ela não tem uma farta cabeleira também. Normalmente as mulheres ou os homens com ascendente leão gostam de usar o cabelo como um ornamento de, não é de ostentação, mas epá, eu sou assim, seja mulher ou seja homem. No caso dela, como é que ela se chama? Teresa Guilherme. Da Teresa. Não vou dizer o resto do nome. Da Teresa. Ela usa uma cabeleira, uns caracóis enormes, mas é uma juba de leoa. Isto não temos dúvida nenhuma. No caso dele, ele não tem uma juba tipo Teresa, mas tem digamos, uma melena, uma madeixa enorme, loira também, não poderia deixar de ser, não podia ter cabelo preto, ou qualquer coisa assim, nem castanho, tinha que ser dourado, porque se calhar era o cabelo que ele tinha quando era menino, e portanto tem um ascendente leão. Leão é o dourado, leão é o ouro, leão é o dourado, leão é o trono. Ele sente-se no trono e tentou e conseguiu atingir um trono. O grande problema é que a humanidade depende muitíssimo das decisões deste homem, e este Marte, como já vos disse, está ligado ao Sol e à Lua, e o Sol e a Lua estão em oposição cerrada. Reparem o rigor. Ele tem o Sol a 22 graus de Gêmeos e tem a Lua a 21 graus de Sagitário. Portanto, isto é uma coisa incrível. É 1 grau de diferença. E isto era válido até 10 graus. E ele tem 1 grau. Portanto, é extremamente rigoroso, extremamente marcante na sua personalidade. Quem tem esta oposição muitas vezes casa várias vezes, que é o caso. Eu acho que ele já casou pai 2 ou 3 vezes, e muitas vezes com mulheres estrangeiras. Não é de estranhar. Porque é que este homem tem tendência para mulheres estrangeiras? Vamos lá investigar se isto é verdade. No horóscopo masculino, a mulher é a Lua. A mulher que ele vai encontrar, ou os casamentos, ou uma predileção, uma predisposição, tem a ver com a Lua deste horóscopo. A Lua está aqui. Estão a ver? E em que signo é que está a Lua? No signo de Sagitário. Sabem o que é que representa Sagitário em astrologia? O estrangeiro. Tendência para casar com mulheres estrangeiras. Eu não estou a inventar nada. Qualquer manual de astrologia diz rigorosamente isto. Todos os homens que têm a Lua em Sagitário vão ter uma predisposição para casar ou com mulheres estrangeiras, ou que viveram grande parte da vida no estrangeiro, ou que têm uma ascendência estrangeira, etc, etc. Eles ficam assombrados, ficam apaixonados por mulheres longínquas, distantes, que nasceram em países distantes. No caso dele, pelo menos, parece-me que 2 mulheres com quem casou eram, por acaso, da Europa e da Europa do Leste. Mas não tenho a certeza. Mas não importa, porque senão é isso que é importante. Portanto, o que é que temos aqui? Mas ouçam, ele é muito fogo. Porque reparem, ascendente é leão. E o Marte, Marte é o símbolo de fogo, Marte é o símbolo do fósforo. Não! Acender um fósforo, acender um foguete. Isso até pode chamuscar-lhe a juba. Portanto, porque ele é muito muda de opinião, muda de diz uma coisa, mas depois no outro dia já dá. Ele é um irreverente. É um homem que tem uma grande necessidade de mandar. Tem uma grande necessidade de se distinguir. Tudo isto eu estou a ler o horóscopo. Isto é por causa do Sol que está na casa 10. Sol que é o brilho. Hein? Sol tem a ver com o leão. O leão tem a ver com o ascendente leão dele. O Sol está na casa 10, que é a casa do que é popular, do que é político, do que é mundial. Ele sempre desejou atingir um status e um cargo elevadíssimo. O grande problema é que este Marte e esta grande oposição Sol-Lua não garantem que ele seja uma pessoa cautelosa, não garantem que ele exerça o poder de uma maneira mais serena, consciente. Pode até ter consciência, mas tem consciência num dia, no outro dia parece, não estou aqui a criticar, parece que já tem uma consciência um bocadinho diferente. Mas
E por outro lado, gosta de luta. Ele adora luta. Porque reparem, Marte é o deus da guerra. Ora, quem tem Marte, o Ronaldo também gosta de luta. Só que a luta, Marte, do Ronaldo, também está no ascendente. Também é um líder. Portanto, reparem, a curiosidade é incrível. Deixa-me só ver aqui. Não se esqueçam que também havia outra senhora que tinha um Marte muito próximo do ascendente. Também gosta de luta, mas menos. Mas gosta. Que era a tal Angela Merkel. Também era uma líder. Também gosta de luta. Também tem o Marte no mesmo sítio. Por acaso é curioso que eu, tirando assim ao calhas, acabei por escolher várias pessoas que têm Marte na casa 1. Marte no ascendente. São vários líderes. Bom, era a Angela Merkel. Este senhor que é poderosíssimo, é chefe, é líder de um país muito importante do outro lado do Atlântico. Não vou dizer se é... Já acertaram. Já acertaram? Ah, eu pensava que eles iam dizer Bolsonaro. Helena Pimenta. A Helena, muito obrigado, parabéns. É que eu não disse porque no hemisfério sul e no hemisfério norte da América temos lá também outro marciano, outra pessoa com Marte forte. E eu não sei, pronto, não sei se aquilo que eu descrevi fazia logo pensar no da América do Norte ou no da América do Sul, nomeadamente. Sul tem cabelo loiro. Ah, mas ele não tem o cabelo loiro, obviamente. Pronto, mas também é um líder e também é solar e também diz uma coisa e que também às vezes parece, não tenho a certeza, mas pode parecer um bocadinho instável. Mas pronto, não critico nem vou falar de política aqui, isto é astrologia. Bom, o que é que eu ia dizer mais? Ia relembrar aqui que há um fator lindíssimo neste horóscopo desta atriz, belíssima, sensualíssima, etc. Além do Vênus no ascendente, contrariamente a todos estes homens e àquela mulher que é chefe, têm todos Marte no ascendente, esta é o oposto. Tem Vênus no ascendente. É mais sensual que todos eles juntos. Percebem? E tem uma coisa que não é tão bonita. Vamos descobrir. É o Saturno na casa 12. Sabem o que é que isto quer dizer? Solidão. É estranho, não é? Como é que uma pessoa tão bonita, tão sensual, com os lábios tão carnais, tão conhecida, tão poderosa, tão profunda, tão vibrante, depois é uma pessoa que se sente, às vezes, só, mal e incompreendida. Obviamente, quem se interessar pela biografia dela, já sabem quem é, não é? É a Angelina, não é? É a Angelina, mas não é aquela Angelina portuguesa. É aquela Angelina do lado lá do Atlântico. É estranho. Quem se interessar, veja na biografia dela porque é que há esta solidão. Mesmo casando, mesmo com muita gente ao pé, ela muitas vezes sente-se fechada no seu buraco, na sua toca. Isto foi por causa de uma série enorme de acontecimentos na infância e na adolescência, que a marcaram muitíssimo e que a traumatizaram. E quem tem Saturno em 12, quem tem Vênus muito bonito, como é o caso dela, mas um Saturno na casa 12, ela é bonitíssima, sensualíssima, mas o Saturno na casa 12 também dá muitas vezes, deu-lhe sobretudo, provavelmente hoje em dia já não dará, mas deu-lhe sobretudo momentos de solidão, de incompreensão, de quase desejar não viver. Quase desejar não viver. E, portanto, porque dava-lhe lutas interiores. Porque este Saturno, vou explicar porque é que eu digo isto. Porque este Saturno está em Caranguejo. E Saturno, o Caranguejo é o pior signo para Saturno. É o signo onde Saturno se sente mais só e abandonado. Portanto, é curioso, é muito curioso como é que num horóscopo, ou nesta personalidade, é uma pessoa que parece que tem o mundo a seus pés e que, por outro lado, muitas e muitas vezes ao longo da vida, se deve ter sentido completamente só, abandonada e não amada, não desejada. Bom, por outro lado, só para terminar, ela tem um Sol em oposição a Neptuno, que muitas vezes num horóscopo
é uma espécie de sinal de sentido de missão. De poder ajudar os desgraçados, de poder ajudar filiar-se numa ONG, numa CERSI, como nós dizemos aqui, numa congregação para ajudar as crianças, os animais ou as plantas, aqueles que sofrem, aqueles que estão só e abandonados. Obviamente, é curioso porque ela também viveu momentos de solidão e de abandono e, no fundo, percebe muito bem o que é o sofrimento. Ela percebeu de certeza. Ela viveu, com certeza, momentos de grande sofrimento. Não tenho dúvida nenhuma, porque eu tenho aqui outro fator, que nem tinha visto antes, mas estou a ver agora. Ela é o tal Saturno do abandono e da solidão. Planeta Saturno é o planeta da solidão. Lembro aqui que eu já tinha falado de Saturno quando falei do Bento XVI. Há um lado solitário aqui, conservador, de solidão, de incompreensão. E este Saturno dela, mas neste caso, no caso dela, Saturno faz um grande conflito com a tal Lua. A Lua são as emoções. Portanto, e a Lua é a infância e a Lua é a imagem da mãe. Portanto, atenção, que a relação com a mãe pode não ter sido, acho que nem foi nada boa, e portanto ela muitas vezes sentiu-se sozinha e incompreendida na área doméstica, mesmo na infância, mesmo na área da sua infância, na área caseira, na área familiar. Portanto, reparem como é que uma pessoa que parece que tem o mundo a seus pés, que tem o poder de ser uma mulher mundialmente conhecida, que é uma mulher poderosa, linda, fascinante, que arrasta multidões para os cinemas, como é que uma mulher destas, que aparentemente tem tudo o que a vida pode dar, e no entanto é um ser solitário, incompreendido, que passou anos e anos e anos e anos com a sensação de que não gostavam dela. Não sei se correram aí uns boatos que ela se mete ou que se aproximou de formas de tentar esquecer os problemas da vida e que, de algum modo, ou de beber ou qualquer coisa, é compreensível, ou de beber ou de ter outros veículos que a façam soltar-se dos problemas da vida, é possível. Ou até, às vezes, o desejo de se martirizar, de sofrer, de se fazer mal a si própria por revolta contra a vida e contra a existência. É curioso como é que uma personalidade tão calejada, tão sofrida, pode estar num horóscopo que, por outro lado, tem uma coisa raríssima, que é ser conhecida, poder, realização, prestígio, prémios, um casamento mundialmente falado, etc, etc. Agora, obviamente, daí começamos a perceber porque é que ela precisa e deseja rever-se rodeada de filhos. Porque a maternidade é a Lua e a Lua está ao pé de Júpiter, que é o sentir-se bem. Ela sente-se bem. Júpiter é a confiança. Ela, quando é mãe, sente-se bem. Ora, ela teve imensos filhos. Sentiu-se bem muitas vezes. Há mulheres para as quais ter filhos é uma coisa maravilhosa. E quem tem Lua próximo de Júpiter são sempre mulheres que, ao ser mães, dão um passo em frente, ficam mais confiantes, mais seguras de si. Se tinham traumas anteriormente, esses traumas vão ser ultrapassados. É o caso dela. É possível que, quando foi mãe, deu grandes passos de aproximação a si própria e resolveu, se calhar, muitos conflitos interiores, a ponto de querer ser continuamente mãe e poder ter tido o desejo de adotar muitas crianças, muitos filhos, como se fosse um bocadinho mãe do mundo inteiro. Malgré tout, ou seja, contrariamente a isto, temos um Saturno na casa 12 e uma Lua em conflito com esse Saturno, que dá uma mulher completamente solitária. Mas eu acho que neste momento, e como as coisas podem se ver no horóscopo também, as coisas não... Só porque uma pessoa destas nasceu com estes fatores, não quer dizer que tenha que morrer com estes fatores. Ela vai ter oportunidades na vida, e isto é outro ponto interessante e importante que eu queria referir nesta conversa, é que o facto da pessoa ter nascido, por exemplo, este senhor como presidente de um país mundialmente importante, ele nasceu com estes planetas, com esta maneira de ser, mas ainda está a tempo
Talvez. Está a tempo de se corrigir, alterar, melhorar, flexibilizar e tornar-se uma pessoa muito mais harmoniosa. É assim, é para isso que nós vimos. A gente veio ao mundo por essa razão. Nós viemos para nos aperfeiçoarmos. E aperfeiçoamento que este senhor poderia, à luz da astrologia, ter, qualquer astrólogo pode dizer isto da mesma maneira, seria tornar-se, usar esta força demasiado individualista, mas ao serviço do povo, das pessoas, da humanidade. Não sei se ele já está a fazer isto, ou se ainda é possível fazer isto nos próximos anos. No caso dela, penso que ela já se aproximou muito dos seus desafios, ou dos desafios que a astrologia poderia entender que são os fins a atingir. O facto de ter sido mãe muitas vezes foi um fator de grande evolução interior. Quanto ao nosso Ronaldo, obviamente, ele tem uma coisa fabulosa, fabulástica. É que tem... Sabem qual é o planeta que tem a ver com os pés? Não é o Sol. O Sol é um astro, mas não é a Lua. A Lua é o aparelho digestivo. Não é Mercúrio. Mercúrio são os braços. Não é Vênus, que é os rins. Não é Marte, que é a cabeça. Não é... Mas Marte também é importante para ele, que é a cabeça. Ele às vezes dá umas cabeçadas e com essas cabeçadas obtém uns êxitos maravilhosos. Marte é a cabeça. Portanto, ele pode... e outra coisa. Olhem a coincidência. Ele também tem Vênus, como a Angelina, Vênus próximo do ascendente. Os astros queriam que ele também fosse sensual e fosse, digamos, um sex symbol. Portanto, ele é um líder, é um bocado, tem força, tem energia, mas, atenção, olha, outra coincidência. Como a Angelina, ele nasceu com Vênus no ascendente. O que é que eu tinha dito que era Vênus no ascendente? Não é lábios carnudos. Aqui não é obrigatoriamente ter lábios carnudos, mas dá sensualidade, dá capacidade de ser um sedutor, tudo com letras grandes. Portanto, um sedutor e acabar por atrair as pessoas através daquela imagem de líder, que é o Marte, e de uma certa beleza, de um certo charme e de uma certa capacidade de envolvimento, que é o tal Vênus. Mas eu queria dizer, e era com isto que eu queria acabar este direto, é que Neptuno... não é nada, não ia dizer. Estava a dizer as partes do corpo. Depois Marte é a cabeça, Júpiter é o fígado, não importa, Saturno são os ossos, Urano é o aparelho circulatório e o aparelho nervoso e elétrico do corpo, e Neptuno são os pés. Vejam onde é que ele tem Neptuno. Neptuno está no meio do céu rigoroso. Olha que não, ele não podia ter nascido nem 5 minutos antes, nem 5 minutos depois. Tem Neptuno no grau mais importante do horóscopo. Neptuno são os pés. Portanto, eles têm os pés no lugar mais importante do horóscopo. Qual é o lugar mais importante do horóscopo? Nós, astrólogos, chamamos meio do céu. E meio do céu é a celebridade, o êxito e a glória. Ele atinge a glória, a fama, a melhor imagem, provavelmente a nível mundial, através de quê? Não é através da cabeça, é através dos pés. Isto podia ser um bailarino de exceção, um Nureyev, por exemplo, ou um jogador de futebol. Portanto, porque os pés, sem pés não há futebol. Ora, fut é pé, bol é bola. Futebol tem a ver com pés e bola. Portanto, não estamos falados aqui. Porquê é que ele nasceu para o futebol? Porque tem Neptuno no meio do céu. Quem nascer com Neptuno no meio do céu, há outras posições importantes, mas esta é das mais importantes para futebolista ou bailarino. Porque trabalhar com os pés, ou para dançarino, dança de salão, etc., também tem a ver com Neptuno no meio do céu. Mas o meio do céu é a glória, a fama, a glória, aquilo, o máximo que a pessoa é destaque público. Ora, destaque público no pés, bola. Portanto, no futebol. Está bem? E porquê é que é mesmo no futebol? Porque, já disse há bocado e repito, tem muitos planetas no 11º signo, no signo número 11, e por acaso, por coincidência, o futebol
os grupos de futebol, os clubes de futebol, as equipas de futebol, melhor dizendo, são 11. E como se isto não bastasse... Dentro do campo. Hein? Dentro do campo. Dentro do campo, obviamente. Fora do campo, não, mas os que jogam são 11. Nem mais que 11. São às vezes menos que 11. Mas, aliás, a gente diz o 11. O 11 é o sinal de futebol. Como se isto não bastasse, uma última coincidência para fechar esta conversa. Os 3 planetas que ele tem podem estar em 12 casas. Casa 1, casa 2, casa 3, até à 12. Em qual das casas é que estes planetas foram parar? À casa 11. Isto é uma aliás, numa não, mas é mais raro ainda. Uma em 144 hipóteses, porque são 12 casas e 12 signos, 12 vezes 12 são 144. Há uma em 144 hipóteses da pessoa ter o Sol na casa 11 e no signo de Aquário. E ele tem exatamente isso. Ele tem uma estrelinha que o liga ao futebol, através do seu horóscopo, e Neptuno, no meio do céu, ele tem 3 fatores determinantes. Neptuno, no meio do céu, dá-lhe a capacidade de ser divino, divinizado. Olhem a estátua que puseram lá no aeroporto. De o divinizarem. As pessoas querem nem abraçar a estátua, ou etc. Portanto, ser colocado como se fosse um deus. No aeroporto é só o busto. É o busto, mas as pessoas agarram-se ao busto, desculpa lá, e querem fazer fotografias ao pé do busto. A estátua A estátua é cá fora, está bem. Mas não importa. Neptuno no meio do céu também dá a tendência para ter estátuas, para ser como os santos. Portanto, ter um lado santo, diferente, de coisa. Isto é, e tem, portanto, são 3 fatores. Vários planetas na casa 11. O Marte, que é a tal chefia, o número 1, no Carneiro, está fortíssimo. E ainda por cima no ascendente, que ainda é mais forte que a Angela Merkel. E, portanto, é ainda mais líder do que a própria Angela Merkel. É ainda mais líder que o próprio Trump. Todos eles têm Marte no ascendente, mas ele tem Marte no ascendente em Carneiro, ainda mais forte que o Trump e que a Angela Merkel. Portanto, é o número 1 mundial, enquanto que o Trump provavelmente não será o número 1 mundial e a Merkel também não. Portanto, com esta afirmação me fico, relembrando que já está online no meu canal YouTube uma série de vídeos. Com eles falo de todas as matérias. Quem gosta de aprender astrologia, podem até, se gostam da astrologia, partilhar estes diretos, partilhar os vídeos que estão no canal YouTube. Têm estado aqui a passar neste ecrã o Instagram, o Facebook, todos os contactos. Está há 1 hora ou 2 atrás já disponível um vídeo que explica como é que podem fazer parte de um grupo um pouco mais restrito. Eu quando faço estes diretos, e fico contentíssimo com isto, às vezes vejo que este vídeo chega a 30, 40, 50, 60 mil pessoas. Portanto, é um número gigante. Agora, para tentar dirigir-me a um público mais resumido, menos numeroso e mais específico, podendo nessa altura até responder a algumas dúvidas sobre astrologia, ou dar uma pequenina aula astrológica, ou uma coisa assim, vão poder fazer parte deste clube, e é um clube um bocadinho mais selecionado se inscreverem neste aderir ou seguir, seguir estas indicações que estão, ou seja, seja membro do canal. Eu aqui explico o que é ser membro do canal, o que é poder integrar-se num grupo mais restrito ligado ao meu canal YouTube e aí beneficiar, ter alguns benefícios. Por outro lado, estou completamente acessível a todas as pessoas que quiserem. Eu normalmente, como já disse aqui várias vezes, continuo a fazer este tipo de horóscopos, mas faço muito poucos, porque são quase um dia de estudo, portanto não consigo em 5 dias por semana úteis 5 ou 6, no máximo dos máximos, 5 ou 6 horóscopos por semana, e já é muito, porque é muito pesado. Reparem, quem é que vem ao astrólogo agora? São as pessoas que têm problemas graves, estão desencantadas, estão com problemas gravíssimos, portanto, e muitas vezes o astrólogo apanha um pouco com estas avalanches, com estas energias, com estas descargas, e às vezes chega ao fim do dia,
depois da consulta, fico ali azamboado durante umas horas. Mas pronto, quem corre por gosto, na astrologia também é assim. Quem corre por gosto não cansa. E quem faz astrologia por gosto também não cansa e não se pode andar para aqui a queixar. Portanto, eu não me queixo. Gosto de fazer as coisas bem feitas. Tenho a minha mania também de ser um bocadinho perfeccionista, porque também pertenço ao signo de Virgem, tenho a Lua em Virgem, tenho o Mercúrio em Virgem, tenho o Sol em Virgem. Mas não posso dizer mais. Portanto, ter tantos planetas em Virgem dá-me às vezes um certo perfeccionismo. E, olha, tenham uma boa quinzena. Daqui a 15 dias, às 9 da noite, estou aqui para fazer as previsões para o mês de junho. Com quê? Com as previsões que estão feitas não na astrologia, digamos, individualizada, tipo alta costura, como eu agora fiz neste direto, mas um bocadinho mais acessível a todas as pessoas. Obviamente, reparem uma coisa que eu não disse, e espero que não me levem a mal e que percebam porque é que eu estou a dizer isto. É que esta astrologia mais acessível a todas as pessoas, que eu faço, por exemplo, nas previsões da Selfie todos os meses, que eu faço previsões no Sapo, que eu faço previsões nas revistas, que eu faço previsões em todos os lados, são previsões feitas com escrúpulo, com rigor, são dirigidas a um público mais vasto, portanto, a uma larga maioria da população, mas também são absolutamente gratuitas. Portanto, eu faço isto por amor. Eu, muitas vezes as pessoas perguntam: você vai à televisão tantas vezes? Ouçam, ninguém, eu pelo menos não recebo. Eu, quando vou à televisão, apresentar livros ou fazer previsões, às vezes estou quase uma hora a falar, que me desunho, e preparo aquilo 2 ou 3 dias antes, eu não recebo um tostão por ir à televisão fazer programas. Estas aparições no YouTube são todas feitas porque eu dou o amor à camisola. Quando eu vou à televisão, a ideia é fazer alguma divulgação. Dizem vocês, ou estão a pensar, é verdade, é fazer divulgação dos livros. Mas, já agora, vou também explicar mais qualquer coisinha. Este livro acho que custa 12 ou 13 euros. Já agora uma coisa que ninguém sabe. Sabem quanto é que um autor ganha por cada livro vendido? 10% do valor de capa. Portanto, de 13 ou máximo 14 euros, eu daqui recebo 1,40€ por cada livro vendido. Vocês dizem, mas vendo milhares. Não, calma. De antes vendia-se muitos milhares. Mas agora não é assim. E daquele que eu recebo, tenho que pagar 27% de IRS, tenho que pagar mais 12% a uma sociedade que tem códigos jurídicos, etc., que me defende, e tenho que pagar às pessoas que me ajudam a passar à máquina tudo aquilo que eu dito para os gravadores. Portanto, há aqui uma pequena equipa, por exemplo, assim como hoje aqui fazer este vídeo direto, eu tenho que ter ali, há uma equipa do outro lado da máquina, ou seja, mas eu não vou mostrar quem é. Portanto, mas ele tem lá o nome ali nos nossos sites. Mas pronto, tenho uma pequena equipa que me ajuda, sem a qual é impossível fazer estes livros. Porque isto é um livro de 500, 600 páginas, que é feito todos os anos, tem dezenas e dezenas, tem 7.200 cálculos, tem textos e mais textos para fazer, e portanto, isto só para vos explicar que é muito importante que as pessoas percebam. Um astrólogo como eu, que vive da astrologia, e pouco mais, neste momento também vivo, obviamente, do turismo, mas o turismo está pela Rua das Amarguras, pelo menos nesta época, portanto, mas que vive da astrologia, tem mesmo que dar algumas consultas, porque aquilo que se ganha nos livros e na televisão não se ganha nada. Nas revistas, olha, eu nem indico quanto é que me pagam nas revistas, a mim não me pagam quase nada. E depois também passa recibo, passa o IVA, passa... Pronto, estou a dizer que eu não estou a queixar, eu estou a explicar o que é a vida de um astrólogo. Eu não estou a queixar, eu estou aqui porque quero e porque gosto e não me apetece ficar por aqui. Apetece-me continuar. Por isso é que eu já estou com projetos novos, de vídeos ascendentes, não sei quê, Instagrams, Facebooks, etc. Portanto, outra coisa. Amanhã, às 9 da noite,
vou fazer aqui outro direto, onde é que está o papel, a minha cábula, que é um direto para a Rádio Cultura, no Facebook, e cujo tema é Arte na Quarentena. Portanto, 21 horas, amanhã, no Facebook, procurem Rádio Cultura, e eu vou fazer uma intervenção em que vou tentar explicar de que maneira é que a arte pode ter um papel importante neste momento do mundo. E se eu faço arte, sim, eu adoro pintar e desenhar. Já fiz muitos quadros e é isso que eu vou mostrar amanhã. De que maneira é que isso me ajuda, que me dá tranquilidade, me dá amor próprio, etc, etc. Portanto, e para resumir e para fechar aquele assunto de há bocado, reparem, esta astrologia que eu faço para os canais de internet, para tudo, isto é a astrologia com o rigor possível, feito com alma, com amor, com rigor, mas com as suas limitações, naturalmente. Para não termos limitações algumas, então é fazer a astrologia tipo alta costura, que é a astrologia feita para a pessoa, tomando as medidas, ou seja, através dos dados de nascimento, e aí é a astrologia que eu mais gosto de fazer. Agora, se eu só fizesse essa astrologia, não podia estar aqui convosco. Portanto, eu para estar aqui convosco é a segunda astrologia. Já é a astrologia do pronto a vestir. É uma astrologia feita por um grande grupo de pessoas. Portanto, a astrologia que eu gosto mais, que é fazer as consultas pessoa a pessoa, individualmente, se eu fizesse só isso, olha, vocês nem sabiam quem eu era. Nem faziam, nem seguiam um canal, e neste momento temos no canal YouTube quantas visualizações? 1.100.000 ou 1.200.000. 1.200.000 visualizações. Se eu não fizesse estas intervenções, se eu só fizesse consultas pessoais, não tinha 1.100.000 ou 200.000 visualizações no YouTube, não tinha quantos filmes temos? Quantos vídeos? 700. Mais de 700. Mais de 700 vídeos, porque se eu fizesse só a astrologia tipo A, tipo número 1, a astrologia de luxo, a astrologia que está completamente dedicada à pessoa que está a falar comigo, vocês não me conheciam, eu não tinha saído daquele mundo mais intimista e se calhar menos exposto, mais recatado, mais pacífico, que era só fazer a astrologia pessoal e a astrologia individual. Mas, a certa altura da minha vida, porquê é que eu deixei de fazer só aquilo? Porque senti que havia o meu desejo de ensinar astrologia e de falar da astrologia ao maior número de pessoas, por isso é que eu faço isto. Isto foi feito, eu sou homem consciente, não faço as coisas assim por tontices. Eu faço as coisas quando as penso 2, 3, 4 vezes. E eu desejei e planeei fazer esta mudança porque disse a certa altura, não, eu acho que há direito, deve haver mais pessoas que sejam informadas do talento da astrologia. Que no fundo é a minha grande paixão, a grande paixão da minha vida, uma das grandes paixões da minha vida. Amanhã vão saber quais são as outras paixões se estiverem às 9 horas no Rádio Cultura, no Facebook. Portanto, foi esse desejo de divulgação da astrologia, de fazer coisas para o grande público, de fazer os tais livros, que obviamente não é tão confortável como estar no nosso escritóriozinho, a atender as pessoas, uma a uma, calmamente, tranquilamente, sem grandes sobressaltos. Porque percebi que se calhar falar para as pessoas de uma maneira geral é uma luta maior, obviamente. Posso ser mais contestado, porque no fundo estou a fazer uma astrologia mais global, mais abrangente, mas tem outras vantagens. Tem a vantagem de hoje poder estar aqui consigo, com a ajuda da Selfie. Obrigado, Kátia Soares, e obrigado à Selfie por me dar este instrumento para chegar a um número mais vasto de pessoas que gostam da astrologia, e isso dá-me um enorme contentamento. O que eu recebo daqui é este amor, é esta correspondência, é esta sensação de que as pessoas veem e repetem e partilham. É isso. O meu ganho é esse aqui. O meu ganho é perceber que valeu a pena. Perceber que vale a pena divulgar, usar estes canais como a Selfie, Facebook, YouTube, Instagram. Para quê? Para que as pessoas que gostam
da astrologia, ou que possam descobrir a astrologia, possam descobrir através dela aquilo que eu beneficiei, possam beneficiar também. Boa noite para todos e até daqui a 15 dias.